E esse comportamento de preços me parece muito evidente que logo teremos o rompimento dos 134 mil pontos. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo dessa sexta-feira, esse espaço que debatemos o que ocorreu de mais relevante, o impacto disso nos principais ativos, com a nossa visão para frente, né? O que a gente imagina que possa acontecer. Antes de entrar no tema, sempre é bom lembrá-los que episódio 45 do Aposentado Rico já está em todas as plataformas e o tema é o seguinte: você pode estar sendo enganado. A gente debateu a teoria das perspectivas do livro do Kahneman e o efeito na tomada de decisão. Então, ficou bem interessante esse episódio. Recomendo que você assista. Está aqui no YouTube, está no Spotify, Deezer, Apple TV, Google, todas as plataformas disponíveis. Você pode escolher. Então, depois só comenta lá se você gostou ou não, sugira temas. E estamos rumo a 50 episódios. Então, parece que foi ontem que iniciamos esse projeto, já vamos para quase 50 episódios. Então, muito bom. Bom, e essa semana? Bom, essa semana, se eu fosse para fazer um desenho, parece que nós estamos diante daqueles portais que se abrem no meio de um determinado projeto, acontece uma coisa, esse portal se fecha e tudo volta à normalidade. Para quem acompanha aqui regularmente o nosso comentário, há 2 semanas atrás, eu coloquei que eu vislumbrava a possibilidade da nossa bolsa subir, inclusive romper o topo dos 130. Eu estava visualizando alguns sinais, especialmente gráficos, que estavam indicando isso. Aliados, evidentemente, também alguns fundamentos que daqui a pouco eu já explico aqui para vocês um pouco mais detalhadamente. Mas na semana passada, um fato, ou quem sabe até um factoide, né, surgiu no final da semana, reverteu, como se nós tivéssemos virado o tabuleiro, reverteu todo o quadro. O mundo inteiro sentiu. Tivemos uma segunda-feira bastante sangrenta, por não dizer de pânico nos principais mercados. E nós tivemos 2 motivações. A primeira delas, alguns dados que saíram nos Estados Unidos. Alguns analistas começaram já a indicar um movimento recessivo na economia americana, ou seja, estariam entrando em recessão. E a subida da taxa de juros do Japão para 0,25, ou seja, uma subida relativamente contenciosa, só que teve um impacto na cotação do ien. E isso provocou uma corrida em relação ao fechamento de operações de carry trade, de fundos que pegavam dinheiro a praticamente juro zero e aplicavam em mercados emergentes, como o Brasil, Índia, México, Turquia, assim por diante, e até mesmo os Estados Unidos, em função do Treasury estar próximo de 5% por lá, muito atraente, falando em valorização em dólar. Muito bem, isso causou um estrago. Esse estrago foi refletido na cotação da bolsa japonesa, na cotação do ien, na cotação de várias moedas, especialmente o real, como vocês puderam ver, ultrapassou os 5,70 aqui no Brasil, mas claramente tinha sinais de algum tipo de anomalia. O que aconteceu na prática? Baixada a poeira, os analistas começaram a olhar para o quadro e disseram, não, peraí um pouquinho, não tem nenhuma possibilidade de ter quadro recessivo nos Estados Unidos. E eu até gostaria de trazer aqui uma imagem para vocês, que em certa medida ilustra um pouco do que eu quero justificar, né? Não existe nada efetivamente que possa colocar a economia americana em recessão. Em primeiro lugar, existe uma expectativa de PIB potencial entre 2 e 2,2 de crescimento para esse ano. Então, é difícil acreditar que uma economia em recessão ainda vai crescer acima de 2%. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, existia uma projeção de 1,5% lá no início do ano e agora está sendo ajustada para 2,2%. E está sendo recebido com palmas, né, esse crescimento. Então, imagina nos Estados Unidos, que é uma economia infinitamente mais robusta do que a nossa, com um crescimento de 2,2% estimado. A questão do emprego. Os Estados Unidos está praticamente ainda em pleno emprego. Estava com 3,2% até pouco tempo atrás. Houve um aumento do desemprego, houve um aumento do auxílio-desemprego e elevou esse número para 4,3%.
que ainda mantém-se abaixo da média histórica. Resumindo, mesmo com essa subida, mesmo com o aumento do desemprego, ainda estamos falando de pleno emprego no mercado americano, assim como a renda e assim como o PIB potencial. Quando você soma outros indicadores, não se vê nenhuma possibilidade de vislumbrar essa recessão que estavam falando. E para somar-se a tudo isso, nós temos a inflação que foi medida essa semana, a mais baixa dos últimos 40 meses. O que reforça a tese que foi já antecipada pelo Banco Central americano de em setembro iniciarmos o ciclo de baixa de taxa de juros nos Estados Unidos. E isso, em tese, tende a ajudar a economia, tende a ajudar principalmente ativos de risco. E no Japão, fechado o pânico, já se tem estatísticas de que mais de 80% dessas operações de carry trade já foram fechadas. Ou seja, aquela janela, aquele portal de pânico que se abriu já está se fechando. E aí o que a gente vê? Os movimentos que daqui a pouco a gente já vai mostrar nos gráficos aqui para vocês. Sem antes, eu queria mostrar mais uma imagem aqui para vocês, só para reforçar essa tese de recessão, né? Isso aqui é uma estimativa bastante recente do Banco do FMI, do crescimento do mundo para 2024. Reparem que na média nós vamos crescer 3,3, ou seja, média histórica de crescimento. Quando olhamos de forma individualizada, temos ainda um crescimento baixo na Europa, especialmente Alemanha, França, Itália, Reino Unido, mas os emergentes com uma média de 4,3, aqui o Brasil está dentro dessa média com seu 2,2, mas só a Índia com 7, China ainda com 5, né? E o restante dos países da Ásia com 5,4. Ou seja, se o mundo vai crescer 0,3, Estados Unidos 2,2, não existe, em hipótese alguma, essa expectativa de termos uma recessão no mundo. E aí, os números viraram, como eu já vou mostrar aqui para vocês. Já estou com o nosso Profit Chart aqui na tela. Esse é o índice Bovespa. Aqui eu tinha desenhado a minha expectativa de retomada. Tinha desenhado, inclusive, um pivô de alta aqui com expectativa de rompimento do 130 e, quiçá, rompimento do topo histórico, lá nos 134 mil pontos. E fechado o portal do pânico, né, olha o que acontece. No dia mesmo, na segunda-feira, já tivemos uma recuperação. O índice fecha aqui com um pullback no seu canal de baixa, né, depois do rompimento. Faz um pullback, respeita a média, respeita a retração. E entra numa subida muito vigorosa. E hoje, especialmente, já rompe os 130 mil pontos. E que figura é essa, para quem estuda um pouquinho de gráficos? Esse é o famoso pivô de alta, que é um padrão muito, mas muito poderoso de análise gráfica. E ele indica a continuidade do movimento ascendente. Esse pivô é passível de projeção de movimento, através da expansão alternada de Fibonacci, como vocês conseguem verificar aqui no gráfico. Já deixei desenhado, sendo que a primeira expansão já foi atingida aqui. Normalmente ela é. E a segunda também, nos 132 mil pontos. Então é muito provável que já na semana que vem 132 mil pontos seja atingido com uma certa facilidade. Mas aqui é que começa a ficar mais interessante. Porque a expansão de 100% leva para 136 mil pontos. E aí nós já estamos falando em rompimento de topo. Por isso, eu disse que aquele vídeo que eu gravei há 2 semanas atrás sofreu esse buraco, né, esse portal de tempo aqui, né, esse ato, mudou um pouco as coisas e hoje é como se nós estivéssemos tendo a continuidade da nossa expectativa de 2 semanas atrás. E a mesma coisa aconteceu com o dólar, como vocês podem verificar aqui. O dólar também teve esse descompasso causado pelo carry trade lá do Japão. À medida que essas operações foram fechadas, eu tinha, há 2 semanas atrás, colocado na minha expectativa desse recuo, possivelmente até a faixa de 5,45, 5,40, que eu acho que ainda é onde vem. E essa semana foi o que aconteceu. O dólar aliviou. Claro que aqui tem um carrego ainda muito forte em relação à questão do Brasil e suas contas públicas. Na prática, esse dólar deveria estar um pouco mais baixo, mas aqui ainda tem um prêmio de risco ligado à questão do Brasil. Mas
excetuando tudo que aconteceu lá fora, 5,40 me parece ser um posicionamento mais razoável. E no DI, né, como a gente já vai observar aqui, eu vou botar os dois DIs que vale a pena confrontar. Isso aqui é o DI mais longo, tá? DI mais longo já começa a se ajustar, já monta um pivô de baixa, né? Ele está um pouquinho descompassado da curva do curto prazo. Vou botar o DI 26 aqui para vocês darem uma avaliada. Olha só o que acontece com o DI 26. Ele não está tão baixo. Por quê? Porque aqui ainda as mazelas de curto prazo, o mercado esperando efetivamente corte de gastos e o governo apresentar como vai dar conta desse déficit que ainda se apresenta nas contas públicas. Mas mesmo assim já aliviou um pouquinho. Voltamos aqui para a faixa de 11,5, mas aqui é muito alto ainda. Mas já deixa uma sinalização que possamos ter novidade. Então aqui tem, para quem gosta de operar renda fixa, me parece que tem uma oportunidade na curva curta da taxa de juros pré, porque tem um prêmio de risco aqui embutido que deve cair. Então aqui tem uma oportunidade. E lá fora não foi muito diferente, né? Tendo em vista tudo que eu comentei para vocês. Repare o que aconteceu com o S&P. Teve aquela correção mais forte, mas recupera-se e já começa a oferecer uma subida bem interessante. Nasdaq também. Claro que nós não estamos montando pivô, porque o Brasil está muito atrasado em relação à alta de preço do mercado americano, então a gente está simplesmente ainda recuperando um pouco do terreno. O VIX, que tinha dado uma estourada, como vocês viram, na semana passada. Olha só, olha, era um índice que estava meio esquecido, né? E olha só o que aconteceu com ele aqui. Nós tivemos uma agulhada até próximo de 40 e agora já estamos abaixo dos 20. Me parece que tudo voltando à normalidade no mercado americano. A Europa, que também tinha sofrido uma pressão, também já começa a oferecer recuperação. E o causador dessa confusão toda, que foi o Japão. Vamos colocar aqui o gráfico do Nikkei para vocês. Da mesma forma, já começa também a oferecer uma recuperação. Então, pessoal, resumindo toda essa confusão aqui que eu apresentei, né, essa panela cheia de informações, nos parece que o caminho, principalmente para a Bolsa Brasileira, nesse momento é para cima. E aqui não só olhando para o gráfico, né, quando a gente olha para a perspectiva de taxa de juros caindo a partir de setembro nos Estados Unidos. A gente começa a analisar a temporada de balança aqui no Brasil e, na média, os balanços estão vindo melhores do que o esperado. O PL da nossa Bolsa está ainda muito baixo. Resumindo, a Bolsa ainda está muito barata. Então, somando-se a tudo isso, é natural que, por fundamento, esteja barata e os indicadores macro começam a ficar um pouco mais favoráveis, muito provavelmente o recurso volta a irrigar os ativos de risco no Brasil. E esse comportamento de preços me parece muito, muito evidente que logo, logo teremos o rompimento dos 134 mil pontos e a Bolsa Brasileira continua ainda sendo uma oportunidade interessante para quem ainda está fora. Bom, pessoal, lembrando, então, Aposentado Rico está à disposição de vocês, episódio 45. Espero que tenham gostado, deem seu like, assinem nossos canais e um ótimo final de semana e gostaria de vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!